Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Boa noite, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Paz seja convosco. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano, venha transbordar em você, através de você e sobre você abundantemente. É com muita alegria, é com prazer, com motivação nos nossos corações que mais uma vez, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos para Ele dar um culto racional, com entendimento, com inteligência, reconhecendo a soberania dEle. E nesta noite, certamente, é culto de Santa Ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Tivemos a Santa Ceia nesta manhã, ali na congregação, no culto presencial, onde o Senhor muito abençoou. 19 horas, agora tem um culto lá na comunidade cristã Pão de Deus, culto presencial, e eu estou certamente na internet, ou seja, no YouTube, para estar transmitindo essa Santa Ceia para aqueles irmãos que certamente não podem ir no culto presencial, porque de alguma forma não sente tranquilos para ir. Outros têm estilo mulheres grávidas, outros têm algumas limitações conforme aquilo que nós sabemos pela lei, e nós certamente havemos de concordar e facilitarmos da maneira mais tranquila, mais fácil, mais propícia para os irmãos participar. Mamães que estão gestantes, outras mamães que certamente estão aí com um bebezinho novo, não é verdade? Não tem como ir na congregação e a gente entende isso, portanto, é por isso que a gente está com certeza com esse culto para a Santa Ceia através do YouTube, que não é para toda congregação, é para uma minoria, mas uma minoria muito importante, porque com certeza todos valem o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ainda que seja uma ovelha, ela vale mais do que o mundo inteiro, porque o sangue de Jesus foi derramado por todos nós. Então é um privilégio. Neste momento, já te peço, prepara como aqui, ó, já está aqui, ó, na minha mão, o suco da videira, que é o sangue de Jesus, e também na minha outra mão está aqui, ó, tá vendo? Partícula de pão, que simboliza o corpo de Cristo. Segura aí, já deixa perto aonde você estiver, na mesa, no sofá, aí na mesa de centro, e na sala, ou na copa, ou na cozinha, aonde você estiver, ou até mesmo no quarto, coloca aí no criado mudo, porque às vezes tem pessoa que tem aquelas televisões modernas, graças a Deus por isso, as tais da Smart TV, que também pega a internet, às vezes está no quarto, às vezes está na copa, às vezes está na sala, está na cozinha, não é verdade? E você tem liberdade. Isso é muito bom, a palavra do Senhor chegar até a nós, aonde a gente estiver. Isso é maravilhoso, isso é um privilégio. Então, o culto dessa noite é culto de Santa Ceia. E nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor para estar nos abençoando, pedir ao Senhor para falar conosco, pedir ao Senhor que possamos verdadeiramente, pelo poder do sangue de Jesus, tomarmos posse dessa grande vitória, dessa grande bênção que o Senhor conquistou para nós no Calvário, ao morrer e ao ressuscitar ao terceiro dia, e ele vive, ele reina para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Esse amigo que vos fala é o pastor Geraldo, sou pastor ali da comunidade cristã Pão de Deus, para as ovelhas, as minhas ovelhas, ovelha do Senhor Jesus que o Senhor me confiou. Com certeza que todas me conhecem, graças a Deus por isso, eu também conheço a todas, mas o Senhor sempre acrescenta alguém
para estar aí sintonizado no YouTube, para participar conosco deste banquete tão maravilhoso da palavra, esse banquete espiritual, da Santa Ceia. E é maravilhoso. Se você ainda não preparou o seu pedacinho de pão, prepara, busca ali o suco da videira, coloca aí diante de você. Nós vamos orar daqui a pouco por ele, vamos abençoar depois da palavra e com certeza vai ser uma bênção muito grande para a glória, para o louvor, para a adoração do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Isso é muito importante. Então, meus irmãos, vamos orar. É momento de oração. Vamos falar com o Senhor e vamos pedir graças para que possamos ministrar, para que possamos ouvir, para que possamos falar e também tomar posse de tudo que o Senhor tem para todos nós, no nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu posso falar despreocupado, porque eu estou na sala aqui de casa. Louvado seja o Senhor. Lá na congregação, certamente precisamos de estar ali com máscara, e a máscara atrapalha um pouquinho para a gente falar, para a gente respirar e aí por diante, mas por enquanto está sendo necessário. Bendito seja o nome do Senhor. E vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Daqui a pouquinho tudo isso está passando e nós vamos poder desfrutar de uma maneira especial da presença de todos os irmãos, podendo abraçá-los e aí por diante. Graças a Deus por isso. Tivemos aí no culto hoje de manhã, um culto presencial, duas aniversariantes. Uma era aniversariante do dia e a outra foi aniversariante dos 3 dias anteriores. E não pudemos nem dar um abraço, só podemos orar e nem abraçar, não é verdade? Nem colocar as mãos na cabeça das irmãs e aí por diante, ou dos irmãos. Por quê? Porque não está permitido. E nós temos que fazer tudo com ordem e com decência para que o Senhor continue a nos abençoar de uma maneira especial, no nome de Jesus de Nazaré. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença santa. Nós Te glorificamos, exaltamos e bendizemos o Teu santo nome. Porque, meu Deus, tudo é para a glória do nome de Jesus. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, Senhor. É crer no único Deus verdadeiro e em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a qual o Senhor enviou para a redenção da humanidade. E fomos redimidos, temos sido libertos, salvos, restaurados, vivificados, santificados e abençoados pelo Senhor. E nós queremos, Pai, neste dia, nesta noite, tomarmos posse de tudo que Cristo conquistou para nós. Porque diz a canção que é direito nosso, é nossa herança. É de graça, Senhor, mas nós nos esforçamos dia após dia para procurarmos viver uma vida santa, uma vida de comunhão, uma vida de aliança, uma vida de renúncia, Senhor, renunciar à carne, renunciar aos prazeres mundanos, meu Deus e meu Pai, para servir o Senhor em santidade, em amor, meu Deus e meu Pai, não com perfeição, porque ainda não estamos aperfeiçoados em tudo, mas nós estamos caminhando de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé, porque as veredas do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Muita paz tem para os que amam a sua lei, e para eles não há tropeço. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para os nossos caminhos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Pai de amor, o Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom. Eterna a tua misericórdia, a tua fidelidade e verdade estende-se de geração em geração. Bom é o Senhor para aqueles que aproximam do Senhor com clamor, com rogos, com súplica, meu Deus e meu Pai.
porque um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Diz a tua palavra no profeta Isaías, capítulo número 66, logo nos primeiros versículos, Senhor, que aqueles que temem a tua palavra, guarda com o coração, meu Deus, quebrantado, certamente, para esse o Senhor olha, os acolhe e os abençoa. Aqui estamos nós, na tua presença, e queremos, meu Pai, que o Senhor venha abençoar esta congregação de uma multidão que poderá, meu Deus, estar nos vendo. E aqueles que no decorrer dos dias ou da semana poderão nos ver. E não verá, meu Deus, um homem, mas sim ouvirá a tua palavra e serão abençoados pela tua palavra. Nós oramos, nos purifica e nos santifica na verdade, pois a tua palavra, ó meu Senhor, ela é a verdade. Que o Senhor a todos abençoa, Senhor, curando, salvando, renovando, reconciliando, trazendo gozo, paz, alegria, bênçãos, milagres e vitórias para todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro, Senhor, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, repousa abundantemente sobre cada irmão, cada irmã, cada lar, meu Deus, representado, aonde estiver uma pessoa que seja nos vendo neste dia, nessa noite, que a bênção do Senhor o alcance e através dele, Senhor, ou dela, a tua bênção expande de uma maneira especial para a glória do teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o levante do inimigo, todos os empecilhos, todos os embaraços, todas as fortalezas, seja anulada, destruída, manietada, amarrada e proibida de agir. Que o teu Espírito tenha liberdade de abrir as Escrituras e falar ao nosso coração. Nos dê ouvidos para ouvir e um coração bom, honesto e reto para entender, guardar e colocar em ação a tua palavra. Ó meu Senhor, é para a glória do nome de Jesus. Glorifica o teu santo Filho, fazendo obra tal em mim, através de mim e na vida de todos. É para louvor da tua glória, adoração do teu santo nome. Eu oro no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. E já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Já preparou uma porção do suco da deira? Já preparou a sua partícula de pão? Bonitinho? Está tudo aí próximo de você? Então, nós estamos com certeza no momento certo, na hora certa, para tomar posse da bênção. Palavra do Senhor para mim e para você nesta noite. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo amado João escreveu no capítulo de número 21, do versículo 1 ao versículo de número 5. Certamente a história ou a narrativa bíblica prossegue no mesmo texto, na mesma forma, até aproximadamente o versículo de número 19. Mas nós vamos apenas nos ater a 5 versículos, e se o Senhor quiser, nós podemos explanar sem a leitura do texto a seguir. Mas vamos lá. Capítulo 21, que o Evangelho de João nos narra, versículo de número 1 ao versículo 5. O culto da Santa Ceia do Senhor. Disse assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim:
estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e outros 2 discípulos que não dá identificação de quem são. Versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão de peixes. Diga comigo: graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o texto é bem explícito, é bem claro, é bem enfático e contundente em nos revelar que depois disso Jesus manifestou, ou depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos e dá o local, no mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Por que a Escritura está dizendo e outra vez? Porque após a ressurreição, esta já era a terceira aparição pública do Senhor Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos aos seus discípulos. No versículo 19 do capítulo de número 20, nos narra a primeira aparição pública dele junto dos seus discípulos, quando todos estavam ali fechados dentro do cenáculo, com medo dos judeus, e ele, mesmo com as portas fechadas, ele surge no meio deles e declara: paz seja convosco. É a primeira vez. A segunda vez, 8 dias depois dessa aparição, uma semana depois da primeira aparição, e naquela primeira, o tal do Tomé, chamado Dídimo, não estava presente, mas de uma maneira contundente, de uma maneira muito clara, ele declarou aos discípulos, quando falaram: vimos o Senhor, ele esteve aqui nesse dia, ressuscitou verdadeiramente. Tomé chega a declarar sozinho aos discípulos, Jesus não estava presente, ou seja, presente humanamente, mas ele ouve tudo e tudo vê. Tomé falou: olha, se eu não colocar a minha mão nos buracos dos cravos, nas chagas, ou meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu vou crer que ele ressuscitou de entre os mortos. De alguma forma, Tomé não estava ali na primeira aparição, mas na segunda, que Jesus chegou, agora ressuscitado, a segunda aparição, ele vai direto em quem? Em Tomé, para o questionar na sua incredulidade, para questionar a sua dúvida. Tomé, aqui estou eu. Coloca a sua mão aqui, ó, nos buracos aqui das minhas mãos e mete a sua mão aqui no meu lado. Ô Tomé, ó, não seja incrédulo não, rapaz, seja crente. Está do versículo, certamente, versículo 26 do capítulo de número 20 a seguir. Aí Tomé imediatamente fez como eu e você: Senhor meu e Deus meu. Porque depois de uma confrontação, de uma incredulidade, de uma dúvida, certamente nada melhor do que o próprio Jesus, com as mãos furadas e a cicatriz do seu lado, mostrar para Tomé: eu estou aqui, sou eu mesmo. Coloca a mão aqui, rapaz, não seja incrédulo não, seja crente.
Mas ele também deixa uma palavra para mim e para você. Bem-aventurado, feliz é aqueles que não viram, mas creram. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Nazaré. Isso aí está no capítulo número 20, versículo número 29. Mas vamos para o texto a qual nos declara que o Senhor manifestou mais uma vez aos teus discípulos e manifestou-se, pois, assim. Irmãos, irmãs, Igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, o Senhor Jesus Cristo sempre vem em meu favor e em seu favor. O Senhor Jesus sempre manifesta em nosso favor, seja com palavras, através da Bíblia, seja através, às vezes, de um profeta, às vezes de um louvor, na hora que nós estamos orando, naquele momento de comunhão com o Senhor, até mesmo em sonhos, até mesmo em visões, e aí por diante. Ele sempre manifesta em nosso favor. Pode ser que, diante da manifestação dele, conforme a manifestação dele em nosso favor, mas aqui ponto 1, ele sempre manifesta em nosso favor, para mudar uma situação, para abençoar, para nos revelar algo, para nos ensinar, para corrigir a nossa visão, para nos instruir, para nos exortar, para nos consolar e para nos edificar, porque a profecia tem essa tríade: edificar, consolar e exortar. Se você receber uma profecia que não passa nesse crivo, não duvida do profeta, não, mas coloca essa profecia em dúvida, porque ela pode não ser de Deus. A profecia precisa de passar nesse crivo: edificar, consolar e exortar. Agora, o profeta, você não pode julgar, mas a profecia é bíblico. Nós precisamos de levá-la no crivo da palavra para ver se ela adequou com a palavra. Se não adequar com a palavra, não é incredulidade você não aceitar. Todavia, se for do Senhor, vai se cumprir. Se não for, descarta. É assim que funciona. Agora, o profeta, deixa ele com Deus. É outra situação. Mas de acordo com o Senhor sempre manifesta. Agora, pode ser que nós não percebemos. Pode ser que nós não ouvimos. Pode ser que não reconhecemos. Pode ser que não entendemos. E é o quadro pintado nesse texto. Porque Jesus manifestou-se aos discípulos. E manifestou de que maneira? Justamente quando eles iriam ou estavam pescando. Pedro, Tiago e João foram chamados em uma pescaria. Lucas capítulo número 5, chamada Pesca Maravilhosa. Foi aonde esses três homens foram chamados. E era uma pescaria que foi um fracasso, uma derrota, uma humilhação. Mas depois que Jesus usou o barco de Simão para pregar o evangelho para aquela multidão, ele mandou Simão afastar um pouquinho para o mar mais alto, que na verdade era o lago, era o Rio Jordão represado. Esse mar de Tiberíades aqui, ó, é o mesmo, é Lago de Genezaré ou Lago de Tiberíades, é o Rio Jordão represado. Não é mar de água salgada. É conhecido como mar, mas é água doce, tá bom? Só para você situar aqui na situação. Mas diz que Jesus, a Bíblia, Jesus manifestou outra vez, agora a terceira. E eles não conheceram, não entenderam, não perceberam que era Jesus. Pois bem, Jesus pode manifestar em meu favor, em seu favor, e nós não crermos, nós não percebermos, nós não acreditarmos, e aí por diante. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Por causa de quê, pastor? Por causa de, às vezes, situações mal resolvidas aqui dentro. Às vezes nós estamos preocupados, ansiosos, tristes,
perdemos o foco, porque, irmãos, é uma realidade. Quanto mais nós olhamos para um problema, para uma dificuldade, a tendência é essa coisa crescer e se agigantar diante de nós. E o ser humano é bem disso. Às vezes você está com a ferida, um machucado em determinados lugares. Às vezes você está convivendo com aquilo tranquilo. Se alguém chegar perto de você e te perguntar, fulano, e aquela situação, como é que tá? Ah, você lembra. Aí, oh meu Deus, hein? Às vezes você caminha o dia inteiro, tranquilo. Às vezes está com um probleminha no pé, uma unha encravada, não é verdade? As irmãs, agora não está podendo, né? Mas as irmãs que gostam de fazer a unha, não sei mais o que, às vezes tiram a cutícula, infelizmente, aquela manicure, tira que tal de bife, sabe como é que é? E aí, às vezes está convivendo com aquela benção, mas se alguém perguntar, ou se você dá uma topada, ah meu Deus, você lembra daquilo, e aí começa aquele sofrimento, e aí por diante. Às vezes você ficou o dia inteiro sem pensar naquilo, andando para aqui e para colar. É bem do ser humano. Os problemas nos atrapalham. Os problemas, quando você começa a olhar para ele tem tendência a agigantar. Mas nós devemos de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para que os problemas venham a ser anulados no nome de Jesus. Porque quando nós tiramos o foco do nosso olhar do problema, temos tendência a vencer, a avançar, a triunfar, e os problemas se tornam pequenos e olhamos para o nosso Deus que é grande. Sim ou não? Mas Pedro estava com a situação mal resolvida. Estava, pastor? Estava. Pedro ainda que era uma liderança, porque ele tinha uma liderança. Quando ele fala que vou pescar, no mínimo ele conseguiu levar mais 6 junto com ele. 6. Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, irmão de Filipe, o discípulo, o apóstolo Filipe, não diácono Filipe, mas o apóstolo. Certamente os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, a Bíblia é clara que é eles 2, mas 2 aqui está oculto, a Bíblia não revela nome, mas ele ainda tinha um poder de liderança. Mas quando nós olhamos para o evangelho que Marcos escreveu, no capítulo 1, ao tudo, versículo 14, 15, 16, Jesus falou para Pedro que Pedro não seria mais pescador de peixe, sim pescador de homem. Pedro estava com a situação mal resolvida. Estava, pastor, porque na noite da crucificação, ou na noite da prisão, Pedro negou Jesus por 3 vezes depois de falar que estava disposto a morrer por Jesus. E ele negou por 3 vezes. Jesus falou, olha, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E não deu outra. Pedro negou. Ainda que ele chorou amargamente, ainda que ele teve um perdão de Deus, mas na primeira aparição de Jesus, Jesus não fala nada com Pedro. Na segunda aparição, ele confronta Tomé, a incredulidade, a dúvida de Tomé, não é verdade? Confronta, mas a Pedro não confrontou. Já por 2 vezes que Jesus apareceu, ressurreto, ele não trata com Pedro de assunto nenhum. Aí Pedro convida, era algo mal resolvido dentro dele. Pedro convida eles para voltar à mesma prática, ou por necessidade, ou por hobby. E mais 6 segue Pedro para aquela noite de fracasso, de derrota, de humilhação. Foram logo e subiram no barco e pescaram aquela noite inteira. E nada apanharam. Quando o dia amanheceu, certamente a brisa do sol já estava brilhando naquelas montanhas ali de Jerusalém, ali de Israel. Quem que estava na praia? Jesus. Jesus está na praia. E, certamente, a Escritura é bem clara quando a Bíblia nos afirma, versículo 4, e sendo já manhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Questões mal resolvidas, tristeza, angústia,
acúmulo de problema. E nós estamos vivendo nesses dias de muitos problemas, muitas dificuldades, e aí por diante, não é verdade? As pessoas tristes, abatidas, preocupadas, ansiosas, às vezes têm insônia, e aí por diante, porque em meio à pandemia, esse isolamento social, quando você começa a ver televisão, ou até mesmo jornal escrito, falado, e aí por diante, ou até mesmo no seu smartphone, você só vê notícia ruim. Sim ou não? E os canais de televisão, quando vai falar alguma coisa dessa pandemia, parece uma praga, né? Primeira coisa que alguém filma é um cemitério cheio de buraco. É verdade? Um lado com um monte de coroa de flor que acabou de enterrar alguém lá. E do outro lado um monte de cova aberta. Se você bobear, você começa a pensar, será que aquela ali é para mim? Para você coisa nenhuma, rapaz. Para com isso, deixa disso. Não é para mim nem para você. Nem para mim nem para você. Porque aqueles que é do Senhor, o Senhor guarda, o Senhor protege de uma maneira especial. Mas olha, discorrendo o texto, prosseguindo o versículo 6 a seguir, você sabe quantos côvados que Jesus estava da praia? Da areia? Ou da margem daquele lago, daquele mar de Tiberíades? 200 côvados. Um côvado é como se fosse medida de anjo, daqui à ponta dos dedos. Em outras palavras, 45 centímetros daqui até ali. Não precisa ser um matemático muito bom para saber que 200 côvados em 45 centímetros de distância cada côvado, automaticamente daria 90 metros. Com 90 metros, nós temos condição de reconhecer uma pessoa. Nós reconhecemos pessoa ao ver, ao andar, ao falar e aí por diante. Ao cantar no timbre de voz, conhecemos as pessoas pela voz, conhecemos as pessoas por andar. Eu falei isso aqui já no canal do YouTube, em uma dessas mensagens que eu preguei aí. Nós conhecemos as pessoas. Não é necessário você ver a pessoa de frente ou de perfil para você conhecer. Às vezes no andar, de costa virada. Às vezes você entra numa rua assim bem plana, a pessoa está quase lá na esquina, você olha e vê pelo andar, pelo caminhar, você sabe, fulano de tal lá vai ali. Jesus estava longe deles, irmãos. Acredita se quiser, viu? Pega uma dessas Bíblias, a Nova Versão Internacional, uma Bíblia na linguagem de hoje, que ela vai te dar lá 90 metros que Jesus estava longe deles. 90 metros. E 90 metros de dia com sol quente, bem de manhã, se fosse de madrugada ou de noite, fica mais difícil. Sim ou não? Mas de dia, de manhã, já não tem mais escuridão em lugar nenhum. Em 90 metros de distância, tinha condição plena deles reconhecer Jesus, mas não reconheceram. Não reconheceram. E por incrível que pareça, esses homens já tinham 3 anos e meio que estavam andando com Jesus. E Jesus não ressuscitou com cabelos brancos como a neve, como aquela visão de João lá do Apocalipse. Esse mesmo João. Os olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, da sua boca saindo uma aguda espada de 2 fios, o seu rosto brilhando como o sol na sua força, que é mais do que o sol do meio-dia. Não, Jesus ressuscitou de uma maneira clara e evidente, agora, não mais para morrer, mas ele não apresentou com o corpo glorificado, ainda que não era necessário abrir porta, porque ele materializava no lugar que precisava, como foi diante deles. Mas lá na praia ele estava como aquele mesmo Jesus que foi crucificado. Ele não estava num corpo glorificado. Não. Igual Paulo chega a dizer aos Coríntios, que aqueles que conheceram Romanos, que conheceram a Cristo na carne, agora não é reconhecido daquela forma mais. Porque João teve visões do Cristo, certamente glorificado nos céus, que é algo fenomenal. Que quando João viu em espírito, ele caiu como morto aos pés do nosso Senhor. Foi necessário o Senhor colocar as mãos à destra sobre ele, para ele recuperar as forças e levantar. E aquilo é uma visão. Não era Jesus em Éfeso, lá naquela
ou melhor, não era Jesus lá naquela prisão de Pátios, na ilha chamada Pátios. Jesus não foi lá, ou seja, era uma visão de João lá no terceiro céu. E mesmo assim, em espírito, ele não suportou a tamanha glória. Então Jesus estava naturalmente falando, como eu estou aqui diante da tela desse notebook, falando aos irmãos nesta noite. Mas eles não conheceram. Só isso. Jesus dirigiu-se a eles agora falando. Eu disse que nós conhecemos as pessoas ao olhar e também ao falar, ao som da voz. Versículo número 5. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. Jesus falou com eles, chamou eles de filhos, e eles não perceberam. Jesus manifestou-se a ele e eles não perceberam. É o que eu falei para você no início da minha fala. Que Jesus sempre manifesta em nosso favor. Mas às vezes nós ouvimos voz de tudo e de todos. Menos às vezes entender que é a voz do Senhor falando conosco. O Senhor às vezes nos inspira de uma maneira especial. Às vezes estamos fazendo um trabalho difícil de ser solucionado. Às vezes, quanto mais tentamos, mais errado fica. Às vezes nós paramos, vou fazer dessa outra forma, vem uma inspiração, dá-se uma luz, dá-se um claro assim na mente. Quando você faz de uma outra forma, aquilo que você tinha perdido 2 horas tentando fazer, não deu certo, com menos de 5 segundos, 5 minutos, você consegue resolver. Você sabe o que é isso? O Espírito Santo nos iluminando, nos dirigindo. Mas nós temos que ter sensibilidade para entender. É Ele falando conosco de uma maneira especial. Quando você entra em oração diante do Senhor, que Ele traz uma palavra ao seu coração, que você se agiganta na fé, levanta daquela oração como ó, venci, conquistei. É o Senhor falando e aí por diante, sabe? O Senhor sempre fala, sempre fala, mas às vezes nós não percebemos. Sabe por quê? Porque às vezes as frustrações nos atrapalham, não é verdade? A tristeza nos atrapalha, as causas mal resolvidas dentro de nós nos atrapalham. Pedro estava com a causa mal resolvida, irmãos. Ainda que a mensagem foi clara para ele. Em Marcos capítulo 16, versículo 7, quando Jesus ressuscita dos mortos, naquela manhã gloriosa do terceiro dia, um anjo fala para Maria chamada Madalena, olha, vai, fala para os discípulos e fala o nome de um. Fala para Pedro que o Senhor vai diante deles para Galiléia e lá o verão. Pedro tinha uma questão mal resolvida porque negou e de repente não se sentiu totalmente perdoado. Aí ele voltou à prática, ou por hobby ou por necessidade da pesca. Ô meu irmão, não volta à velha prática, nem por hobby e nem por necessidade não. Você sabe por quê? Por quê, pastor? Salmo 127, o sábio Salomão, versículo 2, ele diz que aos seus amados ele dá enquanto você está dormindo. Quando nós dormimos, o Senhor está trabalhando em nosso favor. Está cuidando de mim, cuidando de você. Pode dormir sossegado, tranquilo, sem preocupação. Fica tranquilo, fica firme. Acredita, o Senhor é contigo. E olha, as questões mal resolvidas do Senhor, ou melhor, as questões mal resolvidas nossa, certamente não muda 1 milímetro do chamado do Senhor para mim e para você. Do chamado, de uma missão para mim e para você. Porque o Senhor sempre vai até a nós para concluir o que Ele começou. Ou para consertar, ou continuar preparando os nossos caminhos para que nós possamos prosseguir de cabeça erguida. Guarda isso no seu coração. Jesus manifestou, mas os problemas mal resolvidos não foi favorável, não permitiu que eles o conhecessem com 90 metros de distância. E muito menos quando ele fala filhos, isso é um chamado só de Jesus. Outro ser humano não vai chamar ninguém de filhos, não, meus irmãos. Só o Senhor para chamar
os seus súditos, os seus servos, os seus discípulos, de filhos, e somos. Ou, eu não sei, se você nunca foi chamado pelo seu pai ou sua mãe de filho, de filha, nunca foi falado a você, eu te amo e tal, e aí por diante. Eu te afirmo, para esse aqui que vos fala, eu nunca ouvi isso. Não. E não é crítica para minha mãe, para o pai que até morreu já. Não, não. Mas eu tenho certeza que eu sou amado do Senhor. E isto me basta. Eu não tenho frustração nenhuma com isso. Bom a gente falar sempre que ama o filho, ama a filha, não é verdade? Dá aquele abraço carinhoso, aquele aconchego. Se a filha for menorzinha, não é verdade? Senta no colo, ali na perna, e aí por diante, dá um afago no cabelo. Se for uma moça igual a minha, já fica mais complicado, não é verdade? Porque tá do meu tamanho, só não é do meu peso, mas é uma moça bonita, maravilhosa, abençoada, para a glória do nome de Jesus. Mas tudo isso é bom fazer. Mas olha, 90 metros, não conheceram. Jesus falou para eles. E de repente, assim, não deles soa mais ou menos assim. Tem mais um pedinte agora aí na praia querendo pegar o nosso lanche. Tem alguma coisa para comer? Não! Eles disseram que não, apressadamente. Mas mal sabia eles que uma pescaria frustrada, triste, não é verdade? Amargurada, um trabalho a noite inteira, que não rendeu nada. Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa sem a direção do Senhor, pode dar errado. Mas da direção do Senhor dá certo. Versículo 5. Aí quem falou? Aquele mesmo ser que tinha dito para ele se tinha pescado alguma coisa, se tinha alguma coisa para comer. Eles falaram que não. Agora, o mesmo ser, Jesus. E ele lhe disse, lançai a rede à direita do barco. Não era para afastar e para o mar profundo, não. Simplesmente à direita do barco. E eles ouviram, acreditaram e lançaram a rede à direita do barco. E não é, meus irmãos, que coisa bonita? Porque ele mandou e falou assim para eles, olha, lança à direita do barco que achareis, ponto. E aí lançaram a rede. Começaram a recolher. Pesou que é uma beleza. Alguém talvez, quem sabe Tomé. Lançaram muito profunda, garrou lá no fundo do lago, não é verdade? Garrou em algum toco. Agora vão ter que, além de ter pescado a noite inteira, nada apanhamos, vem esse aí na praia, fala para lançar a rede, agora agarramos a rede, se não dá um mergulho para desgarrar isso lá, isso vai ficar perdido, agora perdemos a nossa rede. Não, irmãos, não estava pesado, não estava agarrado, não estava pesado, tinha 153 grandes peixes, peixes enormes. A noite inteira aqueles peixes correram da rede de Pedro e daqueles outros 6 companheiros que estavam pescando. Mas quando aquele ser divino, precioso, maravilhoso, todo-poderoso mandou lançar à direita do barco, você não acha que ele já tinha lançado a rede à direita, à esquerda, na popa, na frente e aí por diante? Ele já tinha feito a noite toda. Nada pegaram. Mas quando eles ouviram a voz, que eles não sabiam que era do mestre, mas obedeceram. Ainda que você não entendeu quem está falando com você, mas se você obedecer a voz, sendo ela de Jesus na boca de um pregador, acredita que é um caminho de vitória para você, de milagre, de bênção, de restauração, de cura, de prosperidade, de crescimento, de avanço no seu ministério, avanço aí no seu lar, nos seus negócios. Acredita. Ainda que pareça loucura, porque parece loucura, porque os homens pescaram na melhor hora do dia, da noite de pesca, nada pegaram. Logo de manhã, escuta uma voz, a qual eles não sabiam de quem era, porque eles não conheceram por causa da frustração. Não conheceram nem a pessoa, 90 metros de distância, e nem a voz, mas eles ouviram e praticaram o que ouviram. Pratique o que você tem ouvido, que você vai ser mais bem-sucedido ainda. Você será mais vitorioso ainda. Tem milagres a caminho para você. Tem bênção chegando até o seu lar. Tem maravilha sendo manifesta para você. Já deixou o céu, viu? Já ouço o ruído dessas maravilhas chegando até a você. Mas você precisa acreditar.
Porque a voz, ainda que eles não sabiam de quem, mas obedeceram, creram, acreditaram, lançaram. Às vezes alguns pensou, agarramos a rede, perdemos a rede, vamos ter que molhar, mergulhar. Não, puxaram. Aí, quando eles puxaram a rede, João, o escritor desse livro, o discípulo virou para Pedro e falou, Pedro, é o Senhor. Bom estarmos no meio de pessoas que conseguem discernir entre o bem e o mal. Discernir as vozes. Porque certamente alguém que estava naquela embarcação, João, lembrou da pesca maravilhosa de Lucas 5. É o Senhor. Aí Pedro lançou na água, aí puxaram a rede. 153 grandes peixes. Quando eles chegaram na praia, mal sabia eles que dos peixes que eles pegaram naquele momento não foi preciso de assar nenhum deles. Já tinha uma fogueira com pão assado quentinho e um enorme peixe, ou peixes, assadinho esperando os seus discípulos. Ô meu irmão, ô minha irmã, o Senhor Jesus sempre vem em minha direção para nos restaurar. O Senhor sempre vem em nossa direção para nos colocar na verdadeira direção, para corrigir a nossa rota. Quem sabe que a nossa rota está meio distorcida? Quem sabe que a bússola não está bem ajustada? Quem sabe que o Waze, aí seu, não está funcionando direitinho? Quem sabe que o Google Maps não está funcionando direitinho? Às vezes nós sintonizamos um rádio e ele só está chiando. Na verdade, é porque a estação está mal sintonizada. A estação está ali próxima, mas às vezes não pegou o ponto X dela. Aí nós mexemos mais um pouquinho na sintonia. Aí aquele som, aquela rádio estava fora do ar. Estava não, meu irmão. Só estava ruído, só estava barulho, é porque estava mal sintonizado. Às vezes tem acontecido coisa errada comigo, com você, não estão tendo vitória, não estão tendo bênção, que nós estamos mal sintonizados com o Senhor. Nós não estamos, na direção correta. Precisa dar uma corrigida nessa bússola aí, precisa dar uma olhada aí nesse GPS, se ele está funcionando direitinho, porque até mesmo o GPS, de vez em quando, precisa de atualizar ele, porque se não atualizar ele, você sabe que ele começa a falar alguma coisa que não é verdade, às vezes uma rua que se torna contramão, mas se ele não tiver atualizado, você caramba, eu nem vi. Aí ele não está sabendo, porque está mal, ele não está atualizado, precisa de atualizar, às vezes de 6 em 6 meses e aí por diante. Eu e você, a nossa fé precisa ser atualizada na palavra, na oração, no louvor, na gratidão, na obediência ao Senhor, na fidelidade ao Senhor, para que nós possamos ser bem-sucedidos. Quando chegar na praia, pão e peixe preparado pelo Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, que coisa bonita, que coisa maravilhosa. O Senhor tem o melhor para mim, o melhor para você. O Senhor tem o melhor para mim, o melhor para você. E aí depois daquela refeição maravilhosa, dada pelo Senhor, ele partiu o pão, deu para eles, deu comumente peixe para eles, de uma maneira especial. Aí ele foi tratar com Pedro agora. Agora era a vez de tratar com Pedro. Simão, filho de Jonas, me amas? Pedro fala com ele, eu tenho um apreço pelo Senhor. Eu tenho um amor amigável pelo Senhor, e aí por diante. Jesus fala para ele, apacenta os meus cordeiros. Outra vez Jesus pergunta para ele, me ama, Simão? Mais do que esses aí? Senhor, eu tenho um apreço, um amor assim amigável pelo Senhor. Jesus pergunta a terceira vez. Quando Jesus pergunta a terceira vez, a Bíblia é explícita, do versículo 7, 8 e aí por diante. Depois do versículo 5 que nós paramos, é enfático. Pedro entristece. Sabe por quê? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que a tristeza verdadeiramente em nós, quando nós pecamos, quando nós erramos, vem uma tristeza. Essa tristeza vem da parte de Deus,
para nós corrigir a nossa rota, porque a tristeza segundo o mundo, ela gera morte, ela fede mal às narinas do Senhor, mas a tristeza, quando vem do Senhor, ela opera em nós uma grande salvação, porque o pecado tem que trazer em mim tristeza e tristeza em você. Aí Pedro verdadeiramente foi restaurado pelo Senhor. A partir de agora, Pedro não pesca mais. E tem um detalhe, eu finalizo aqui para nós irmos para o texto da Santa Ceia. Pedro, uma das 3 vezes que ele negou o Senhor, é enfático em dizer, João fala isso, que Pedro estava aquentando fogo, porque era frio naquela noite de quinta-feira. Você sabe que Jesus estava na praia com o mesmo cenário. Agora não mais um cenário da roda dos escarnecedores, um cenário de bênção, de milagre, de vitória, para reconciliar Pedro novamente com ele, para Pedro ser verdadeiramente restaurado na sua missão, no seu coração, no seu sentimento, na sua fé, no seu chamado. O mesmo cenário, uma fogueira, pão e peixe, e uma aliança sempre era celebrada, no Antigo Testamento e até no Novo também, quando os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, questionavam por que Jesus comia com pecadores. Jesus estava levando uma aliança de salvação àquele lar, porque Jesus mesmo disse que enfermo, que precisa de médico, não os sãos, ele não veio chamar justos, mas sim os pecadores, e aí por diante. E aí você sabe o que o Senhor fala comigo, e eu vou falar para você agora, neste momento? Quem sabe que o inimigo usou um cenário para te enganar, para fazer você errar, ou até mesmo pecar, negar o Senhor. O Senhor Jesus é poderoso para colocar um mesmo cenário agora de fogo, mas com bênção, com milagre, com vitória, para restaurar a sua visão, restaurar o sentimento que às vezes não foram as causas mal resolvidas dentro de mim ou dentro de você, e aí por diante. Ele pode usar. Pedro negou à beira de uma fogueira. Jesus agora conserta Pedro, sara Pedro, transforma Pedro e dá para ele o ministério de pastorear as ovelhas dele de uma maneira especial. Cuida dos meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas e aí por diante. Depois de 3 confrontos, Pedro caiu em si, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo, tá? E aí, triste, mas aí houve uma restauração. Aonde o inimigo pode ter usado para lançar tropeço contra você, Jesus pode usar uma situação, mesmo cenário, mas para te restaurar, te curar, te abençoar. Você acredita nisso? Você crê nisso? Eu também. Tanto é que eu finalizo a mensagem com esta para você. Mas enquanto pescaram, sem a palavra, nada apanharam. Quando ouviram a voz de alguém que eles nem sabiam quem era, mas praticaram, foram bem-sucedidos. E não tinha nada para comer. Quando eles chegaram na praia, uma linda refeição para selar aquele momento de bênção, de milagre, de vitória. Nós vamos ter uma linda refeição agora, logo a seguir. O pão, que é a carne de Jesus, e o suco, que é o Novo Testamento no sangue do Senhor. E nós vamos tomar posse no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, sela a tua palavra com milagres, com bênçãos e com vitórias. Essa noite é uma noite de boa notícia de ressurreição. Meu Deus, é noite de correção da nossa rota, porque, meu Deus, o Senhor Jesus manifestou a eles, e eles não entenderam, não conheceram, não entenderam a voz, não conheceram a voz, mas ouviram que era para lançar a rede à direita do barco. Fizeram assim, foram bem-sucedidos. Mas tinha alguém naquela embarcação que percebeu, lembrou da primeira pescaria, e foi uma beleza, Senhor, porque aí reconheceram. E ninguém perguntou quem era, porque eles tiveram certeza, é ele. Porque no partir do pão, mais uma vez, eles viram furo nas mãos do Senhor. Oh, meu Senhor,
O Senhor não precisa de nos testemunhar nada, mas o Senhor tem prazer em nos mostrar que é o Senhor mesmo. Mostra nesta noite para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, para esse adolescente, para esse junior e para essa criança, que é o Senhor mesmo que me usa nesta noite mais uma vez para estar ministrando. Sela a tua palavra com cura, com libertação, com restauração, com renovo, com gozo, com paz, com alegria, com bênção, com milagres e com vitória na vida de todos, Senhor. Porque esta noite é noite de comunhão. Essa noite é noite, Senhor, de bênção, de milagres e de vitória. Eu estou colocando, meu Pai, aqui diante de mim os componentes da Santa Ceia, a qual todo o teu povo vai compartilhar dentro de alguns minutos para a glória do teu nome. Eu oro e eu abençoo a todos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Vamos compartilhar a palavra do Senhor na celebração da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Meus irmãos, minhas irmãs, devemos discernir este momento importante, que é olhar para dentro de nós e vermos verdadeiramente que nós necessitamos do Senhor. Nós não vivemos numa prática do pecado, porque se nós vivermos na prática do pecado, certamente o Espírito Santo não habita em mim e não habita em você. Não. Nós não vivemos na prática do pecado, mas às vezes pecamos. Mas segundo a Escritura Sagrada, quando pecamos, vem uma tristeza. E essa tristeza, quando vem, nós confessamos, arrependemos e deixamos, nós alcançamos misericórdia. E certamente essa tristeza gera salvação, reconciliação, um cheiro agradável diante do Senhor. Mas a tristeza do mundo gera morte. Morte física e até espiritual. Nós devemos olhar para dentro de nós na celebração da Santa Ceia e vermos se há em nós algum caminho mau. Reconhecermos as nossas falhas, as nossas fragilidades, não é verdade? E pedir ao Senhor perdão e seguirmos de cabeça erguida, porque o Senhor perdoa de uma maneira especial, o Senhor restaura, o Senhor renova. Pedro estava numa situação tanto quanto, com certeza, às vezes dentro dele, na sua mente, tinha ainda uma acusação. Mas o Senhor foi até aquele lugar por conta de Pedro. Pedro foi fazer aquela pescaria para ver mais uma vez que sem a direção de Jesus, tudo é fracasso, tudo é derrota. Porque aquilo que parece ser uma vitória grande, se não tiver Jesus, é a maior derrota para mim e para você. Mas se tivermos Jesus, ainda que tenhamos alguns problemas, algumas derrotas pequenas, no final é sempre vitória, sempre bênção, sempre milagre. Nós devemos deixar tudo aquilo que nos atrapalha para participar deste momento tão sublime. Muitas pessoas deixam a ceia por causa de problemas, de dificuldades, pensa que o pecado, o Senhor não perdoa. Perdoa sim, meus irmãos. Confessamos e deixamos, alcançará a misericórdia. Então vai ser este momento importante, que nós vamos pedir ao Senhor perdão, para que nós possamos compartilhar deste momento sublime, deste momento nobre. A Santa Ceia é um sacramento, é um mandamento. E todas as vezes que nós fazemos assim, pode ter certeza, nós lembramos, é um memorial de lembrança que Cristo morreu por mim e por você, mas Ele ressuscitou de entre os mortos. Ele pagou o nosso preço, o preço pelo nosso pecado, como diz Colossenses, não é verdade? Capítulo 2, a altura do versículo 14 e 15, sim. Ele pagou um alto preço, ele cravou na cruz toda acusação que era contra nós. Ele nos comprou de volta para o Pai,
pagando um preço alto por mim e por você. Então, meus irmãos, nós não somos indignos, não, nós somos dignos de participar. Éramos indignos, mas porque Jesus pagou o preço por mim e por você, e nós assumimos este amor, essa misericórdia, essa graça em nossas vidas, sim, nós podemos participar. Mas para isso, nós devemos avaliar como é que estamos, olhar para cada um de nós, olhar com uma introspecção para dentro de nós e ver se tem em nós algum caminho mau, porque nós sabemos se tem, viu? Quando nós erramos, nós sabemos que erramos. A não ser que vive na prática do pecado, quem vai multiplicando pecado sobre pecado, aí não tem jeito. Mas para mim e para você, não vivendo na prática do pecado, não. Tá bom? Vamos orar, Pai. Muito obrigado. É um momento nobre e sublime. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, que fizemos ou deixamos de fazer, que fizemos consciente, que fizemos inconscientemente. Perdoa os pecados, meu Deus, cometidos por palavras, atitude, negligência, gestos e também por obras, pensamentos impuros, levianos, pervertidos, olhares cobiçosos, olhares, meu Deus, lançados aonde não devia, as palavras mal faladas, os pré-julgamentos, as palavras blasfêmia. Meu Deus, nos perdoa, em nome de Jesus. Perdoa a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a vaidade, o orgulho, a soberba, a arrogância. Nos lava, Senhor, no sangue de Jesus. Nos purifica, Senhor, de uma maneira especial, para que nos tornamos branco como a neve, branco como a mais pura lã. Confessamos nessa noite os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, as nossas fraquezas. Ó, meu Deus, e pelo poder do sangue de Jesus, venha nos limpar, para que possamos participar dessa comunhão, restaurado a nossa visão, o nosso ministério, tratado e sarado em nós, meu Deus, como foi nos discípulos todos, mas principalmente com Pedro. Muito obrigado, Senhor, que a partir dali Pedro se tornou um instrumento vivo na mão do Senhor, um ganhador de almas, Senhor, um verdadeiro pregador, um gigante na fé. Louvado seja o teu nome, que seja assim para com todos nós. No nome do Senhor Jesus oramos, baseado na tua palavra que diz: se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e purificar toda injustiça, tomando posse do teu perdão, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Ora comigo assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo e sempre. Amém. Senhor, apresentamos, segura em tuas mãos o componente da ceia. O pedacinho de pão, que é a carne de Cristo, o suco da videira. Um em cada mão. E vamos apresentar ao Pai. Pai das luzes, toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, onde não há variação e nem sombra de dúvida. Apresentamos ao Senhor essa partícula de pão. Consagra a Ti esses componentes. E a partir de agora, que esse pão se torna verdadeiramente a carne de Cristo, toda ela, meu Deus, partida na cruz, ali no Calvário, no pretório, por amor de nós. Oh, meu Deus, nós os reputamos por ferido de Deus e oprimido. Mas o Senhor foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, Senhor, muito obrigado. Consagramos a Ti o suco da videira, que torna-se o sangue de Cristo, o sangue do Novo Testamento, onde nós podemos, meu Pai, desfrutar de todas as dádivas, de todas as benesses, meu Deus, do Novo Testamento, dos mandamentos, meu Pai, nos ajuda a cumprir, e das promessas para tomarmos posse, para louvor da Tua glória. Nós abençoamos, meu Deus e meu Pai, os componentes da Santa Ceia, o pão, que é a carne de Cristo, e o suco da videira, que é o Novo Testamento no sangue de Jesus, e que possamos comer todos nós e beber todos nós para a glória do Teu nome. Te damos graças em nome do Senhor Jesus, porque cremos que o Senhor dos Exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em nome do Senhor Jesus, abençoamos, Senhor,
com a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Abençoamos com cura, abençoamos com renovo, abençoamos com o selo da aliança, com as benesses, meu Pai, que vem do Senhor, para todos, sobre todos e através de todos. Amém, amém e graças a Deus. Segura em tuas mãos o pão e o suco. Diz assim a palavra do Senhor: e tendo dado graças, o partiu e diz: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Coma o pão que é a carne do Senhor, todos nós. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos tomar o sangue de Cristo, todos nós. E a vida está no sangue. Que o sangue venha vivificar os nossos corpos mortais, para que sejamos uma bênção no nome de Jesus. Diga comigo: graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diga comigo assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Outra vez: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Corpo, alma e espírito. Ser curado, ser renovado, ser restaurado e permaneça em plena comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Pai, muito obrigado por este momento tão ímpar, tão nobre, tão precioso, onde o Senhor se faz presente comigo aqui e em cada lar, quando compartilhamos da Santa Ceia do Senhor. Meu Deus, posso sentir a unção, posso sentir a presença, posso sentir a graça, posso sentir o teu poder, posso sentir, Senhor, a restauração, as bênçãos, os milagres e as benesses do Novo Testamento no teu sangue. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa obra tão especial. Agradecemos o Deus Pai, o Criador. Agradecemos o Deus Filho, o Salvador. Agradecemos o Deus Espírito Santo, o Consolador. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco no nome do Senhor Jesus. Ó Pai, nós oramos e nós te agradecemos por este momento tão nobre, tão especial. No nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Se você não é inscrito no canal da Comunidade Cristã Pão de Deus, ali no nosso canal no YouTube, assina ali de uma maneira especial, clica inscrevendo-se, pois, no canal, aciona o sininho, porque terça-feira, agora às 20 horas, terá uma mensagem gravada, uma live, que é um culto ao vivo. Terça-feira, agora, às 20 horas, vai ser uma bênção muito grande, no nome de Jesus. Aciona o sininho, porque sempre que tiver uma mensagem nova, vai disparar aí no seu telefone, no seu computador, no seu tablet, e com certeza você vai desfrutar. Se você gostou, dá um joinha ali naquela área onde a gente pode adicionar comentário,
Adicione ali um comentário dizendo que você tem sido abençoado, glorificando o nome do Senhor, porque a alegria para nós, a glória é para o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Ficam em paz, permaneçam em paz. Que Deus em Cristo os abençoe, dando uma semana de bênção, uma semana de vitórias, um mês de milagres, de proteção, de suprimento, de livramento. E não esqueça, os seus amados ele dá enquanto dorme. Se tinha alguma coisa para ser tratada em você, através de você e dentro de você, o Senhor tratou nessa noite e você foi restaurado completamente. Prossiga de cabeça erguida de uma maneira especial, porque o nosso Deus está na congregação dos poderosos. Assim diz o salmista dos Salmos 82, no versículo de número 1. Deus abençoa. Até terça-feira, às 20 horas, num culto gravado ou numa live que é ao vivo. Deus abençoa, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Fica na paz de Cristo. Um abraço. Tchau, tchau.